Sabe aquelas lojinhas de R$ 1,99 que vendiam um monte de bugigangas por verdadeiras pechinchas? Elas explodiram após o Plano Real, mas com a inflação nas alturas, nos últimos anos foram se tornando cada vez mais raras. Na Bolsa de Valores, no entanto, ainda é possível comprar diversas ações por esse valor, dadas as desvalorizações recentes dos papéis. Mas, como em uma lojinha de R$ 1,99, não espere encontrar nenhum artigo de luxo. Afinal de contas, empresas que são verdadeiros exemplos de gestão dificilmente vão ter ações cotadas a esse preço. Só que no mercado, mesmo ações com baixo valor podem render muito dinheiro, especialmente se a empresa investida passar por um turnaround, que é uma mudança no rumo dos negócios. Comprar uma ação em baixa na expectativa de um turnaround pode fazer o valor do investimento multiplicar. Um exemplo disso é a Magazine Luiza, que entre 2011 e 2015 chegou a acumular mais de 90% de queda. Mas uma mudança de chave dentro da empresa fez o preço da ação ter uma alta de mais de 60.000% entre 2015 e 2020. E mesmo com a queda recente dos papéis, a ação ainda acumula cerca de 10.000% de alta desde as mínimas que aconteceram há 8 anos. Buscar ações desvalorizadas é uma forma de encontrar grandes oportunidades no mercado. Mas antes de investir, é recomendado um grande escrutínio para avaliar se há espaço para uma virada de jogo ou se ainda maior é a possibilidade da empresa afundar mais. Hoje nós vamos falar de algumas empresas famosas com ações de até R$ 1,99. A primeira delas é a Americanas. As ações da varejista já vinham em queda desde 2020, mas afundaram de vez nesse ano. Isso tudo após a administração descobrir que a dívida da empresa era superior a 40 bilhões de reais, o dobro da reportada em seu último balanço. O rombo bilionário provocou uma maré de desconfiança sobre a companhia, que de uma hora para outra precisou entrar em recuperação judicial para blindar o seu patrimônio contra credores. A situação só não foi pior porque a empresa conseguiu recorrer a seus acionistas de referência, como são chamados, Lehman, Sicupira e Marcel Telles, o trio de bilionários da 3G Capital, que concordou em colocar alguns bilhões para a empresa continuar suas operações. Embora tenham sinalizado o socorro, ainda há dúvidas sobre o futuro da empresa. Mesmo evitando uma falência, ela tem uma dívida gigantesca a ser honrada. Soma-se a isso a fraqueza do setor do varejo, que é pressionado pelos juros altos, e a possibilidade da empresa ter que encolher para cortar custos. Outra empresa do varejo com ação abaixo de R$ 1,99 e uma dificuldade imensa de pagar dívidas é a Marisa. Entre as mais tradicionais em moda feminina, ela está com ação cotada na casa dos centavos após ter se desvalorizado mais de 90% desde o início da pandemia. Sem conseguir aproveitar a retomada do setor, a Marisa está hoje com valor de mercado entre os mais baixos entre as varejistas de moda. Na Bolsa, a empresa vale hoje cerca de 260 milhões de reais, o que significa, Doni, 1/3 do valor, por exemplo, da Track and Field e quase 1/10 do valor da Riachuelo. E olha que elas sequer estão entre as maiores. Mas o que chama atenção mesmo é a dívida da Marisa, que é de 788 milhões de reais, ou cerca de 3 vezes o que a empresa vale na Bolsa. A dívida líquida, que é o valor bruto menos o dinheiro em caixa, terminou o terceiro trimestre em 566 milhões de reais, mais do que o dobro do valor de mercado da empresa. Recentemente, a companhia precisou recorrer a uma assessoria especializada para renegociar uma dívida de curto prazo no valor de 200 milhões de reais. Só que, para piorar, ainda há dúvidas sobre a direção da empresa. Depois que o último presidente renunciou ao cargo junto com o conselheiro, quem assumiu o comando da empresa foi o vice-presidente, que, segundo reportagem do jornal O Globo, que é investigado, Doni, por insider trading. A terceira empresa com ação abaixo de R$ 1,99 é a Enjoei. Ela chegou como uma das promessas do mercado na última safra de IPOs. A tese estava pronta: alto crescimento, e-commerce e sustentabilidade, porque ela dá uma maior vida útil a produtos usados. As características estavam em alta durante o cenário de juro baixo e muito dinheiro para financiar esse tipo de empresa. A Enjoei inclusive chegou a chamar a atenção de grandes gestores do mercado brasileiro, como a Dínamo e a Verde. Só que o plano não saiu como esperado. Apesar de toda a promessa, as entregas se mostraram mais lentas que o esperado e a alta de juros desde 2021 secou a fonte para teses de crescimento.
Como resultado, a empresa afundou 95% desde a máxima de 2021 e quem comprou a ação no IPO hoje acumula perdas de mais de 90%. O copo meio cheio dessa história é que mesmo pequena, valendo cerca de 160 milhões de reais, a ação ainda continua no radar de bancos e gestoras. Grandes fundos como Sharpe, Verde e Absoluto ainda têm alguma participação na empresa. E de 5 recomendações de analistas colhidas pelo Refinitiv, nenhuma é de venda, 2 são de compra e 3 de manutenção. Outra empresa que chegou na última safra de IPOs e não tem tido vida fácil na bolsa é o TC, o Traders Club, uma das mais beneficiadas pelo boom de investidores de varejo dos últimos anos e com promessas de crescimento inorgânico. A empresa conseguiu ser avaliada em 2,7 bilhões de reais em um IPO realizado em meados de 2021. À época, a ação valia R$ 9,50. Com o dinheiro do IPO, o TC até conseguiu se fortalecer por meio de aquisições. Entre as compras estiveram a da Economática, da Pandora Investimentos e de uma fatia do mercado Bitcoin. Embora mais robusta, a percepção de que o valuation do IPO era esticado demais e questionamentos sobre sua lucratividade acabaram dificultando a vida da empresa na bolsa. Desde o IPO, a ação já caiu mais de 80%. E pelo menos nesse momento em que eu estou gravando o programa, a cotação está abaixo de R$ 1,60. Agora, você compraria uma ação que estivesse nesses patamares, meu querido Doni? Sammy Boy, olha, eu não estou lá muito animado com as perspectivas da renda variável no Brasil nesse momento, mas sem dúvidas não seria o preço nominal das ações, dos papéis, que me faria entrar ou sair de um negócio desse tipo, né? E você, qual que é a sua visão? Eu acho que se caiu é porque tem motivo. E essas que caíram muito têm altos riscos. A não ser que você tenha uma estratégia de tomar altos riscos, eu não compraria. Não é o meu perfil. Faz sentido, Sammy Boy. É isso aí. Muito bem falado. Vamos agora para o Giro de Notícias. A Marfrig comunicou que teve 8 fábricas habilitadas para exportar carne bovina ao México. O anúncio vem após o país comunicar no começo da semana requisitos sanitários que abriram as portas para a importação do produto do Brasil. Ao todo, 34 plantas frigoríficas brasileiras foram aprovadas para enviar a proteína aos mexicanos. Os fundos de crédito do Brasil foram atingidos por uma onda de resgates. O movimento acontece depois que o colapso da varejista Americanas alimentou temores de uma crise mais ampla nos mercados de dívida do país. Os investidores retiraram cerca de 66 bilhões de reais líquidos de fundos locais. O total de ativos sob gestão nesses fundos ultrapassa R$ 1 trilhão. As estimativas são do Itaú BBA. O BNDES avalia um plano para vender títulos vinculados à sustentabilidade nos mercados internacionais no segundo semestre deste ano. O objetivo é ajudar a expandir a capacidade de concessão de crédito sob o governo do presidente Lula. O Banco de Desenvolvimento planeja expandir os desembolsos para 2% do PIB do Brasil, ou cerca de 200 bilhões de reais nos próximos 4 anos, de cerca de 0,7% do PIB em 2021. Notícias giradas, cafeína indo para o final. Obrigado pela parceria. A vocês, obrigado pela companhia. E deixa um comentário, dá uma curtida. Nos siga no YouTube e em outras redes sociais. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau.